178.
ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, através da mensagem que o Senhor escolheu para nós nesta noite. Que nós, Senhor, possamos ter a plena convicção de que nós ouvimos a tua voz e de que nós somos preenchidos pelo teu Santo Espírito. Ó Deus querido, o Senhor nos conhece, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, que conhece até os nossos pensamentos. Então, querido Deus, ponha dentro de nós o desejo e a vontade de te adorar aqui na tua casa, porque a tua palavra diz que nós não devemos deixar de congregar, como alguns já os fazem. Que nós, ó Deus, possamos ser vivificados, restaurados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor permaneça conosco. Abençoa, Pai querido, os dízimos e as ofertas que serão recolhidos, que seja para a honra e a glória do teu nome. Que o Senhor ocupe o lugar de honra nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós ouviremos os 5 minutos de saúde. Olá, eu sou Rubens Faustino e esse é o Momento Vida e Saúde. Você que treina, que corre, que pedala, sabe o que comer durante o treino para melhorar a sua performance? Vamos juntos desmistificar um mito comum no mundo do exercício físico. Carboidrato é carboidrato. Parece simples, mas no corpo humano essa ideia não se sustenta. O erro começa ao assumir que todo carboidrato vira glicose da mesma forma. Durante o treino, o corpo se pergunta quão rápido isso chega no sangue. Esse conceito é chamado de RA, Rate of Appearance, ou seja, o tempo que leva para a glicose chegar na circulação e ser utilizada pelo músculo. A estrutura molecular dos carboidratos é essencial. Monossacarídeos como glicose e frutose são absorvidos mais rápido, enquanto disacarídeos e polissacarídeos como amido e maltodextrina exigem mais tempo para a digestão. A osmolaridade também influencia. Carboidratos com alto teor, como rapadura e mel, puxam água para dentro do intestino e retardam a digestão, aumentando o risco de desconforto. Géis e bebidas isotônicas, por outro lado, têm menor osmolaridade e são mais eficazes. O segredo é combinar os carboidratos de forma inteligente. Gel e bebidas isotônicas são formulados para rápida absorção, com baixo custo digestivo e alta previsibilidade. Eles podem ser menos românticos, mas são muito mais eficazes quando o foco é desempenho. Descubra como otimizar sua alimentação e treino para alcançar melhor desempenho. Participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações. E de segunda a sexta, às 4 da tarde, acompanhe o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o próximo encontro. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui nesse momento, nesse domingo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. E também por você estar aqui. Porque se você está aqui, é que
Deus permitiu e Ele tem um propósito para tudo. Estou feliz de ver alguns rostinhos aqui diferentes, alguns rostinhos que faz tempo que eu não vejo aqui, da irmã Angelina, feliz pela irmã estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua mãe. Vou começar com uma mensagem musical em que ela tem uma revelação central aqui, que ela traz a mensagem que descansar não é ausência de tempestade, é a presença de Deus na tempestade. Essa música não fala de um mar calmo, ela fala de trovão e mar se erguendo, e mesmo assim que nós devemos descansar no Senhor. Por quê? Porque sobre as águas o Senhor também é rei. Amém? Amém.
noite eu vou trazer também a mensagem da Palavra de Deus. E para abrirmos aqui com o tema, minha voz está melhor que a semana passada, na quarta-feira, né, gente? Eu fiquei uns dias ruins aí com infecção pulmonar e graças a Deus eu estou bem melhor. Amém. E o pulmão, ele é a nossa ferramenta principal para falar, para cantar. E eu falei, Senhor, só pela misericórdia. Sábado eu iria vir para a igreja para ser investida como anciã, mas eu estava tão ruim que não tinha condições. O Glauber também, o Dante também ficaram bem ruim com a influenza A. Mas graças a Deus estamos melhor. Amém. E eu gostaria de abrir aqui essa mensagem nesta noite, fazendo a seguinte pergunta para os irmãos. Eu até coloquei aqui no telão a reflexão inicial. A pergunta é, vamos ver aqui, imagino que alguém de vocês já tenha brincado de caça-tesouro. Alguém já brincou de caça-tesouro aqui? Gente, só a França, a Holândia, a Cássia, o irmão Edmilson, o irmão dele, Orlândia, bem. Olha, se vocês não brincaram de caça-tesouro, então eu vou colocar esse desafio aí para vocês brincar de caça-tesouro um dia com os netinhos, os filhos de vocês, os sobrinhos. Geralmente, o pessoal faz muito essa brincadeira na Páscoa. Eu lembro que quando a minha filha era menor, eu costumava brincar de caça-tesouro com ela e com os meus sobrinhos, principalmente no dia de Páscoa. A gente fazia caça aos ovos. Então a gente colocava umas pistas, a gente ia no Parque Riso, colocava umas pistas em alguns lugares do parque e eles tinham que descobrir a pista, que seria um mapa, né? E encontrar o tesouro, que era uma caixa com ovos de Páscoa. Pois é, se vocês nunca fizeram isso, tá aí a dica para quem tem criança. Então aqui na reflexão inicial eu coloquei aqui, ó. Imagine que você encontrou um mapa de tesouro. Aí, como você encontrou, fica aí na sua imaginação, tá? Imagine que você encontrou numa garrafa, num baú, ou você estava ali procurando numa casa, num lugar, encontrou na rua esse mapa, esse documento aí. Então você estuda o mapa, analisa os detalhes, conhece cada marca, cada detalhe, pesquisa pelas localidades e pesquisa quem escreveu esse mapa. E apesar de todo o tempo investido estudando o mapa, você nunca se decidiu ir até o lugar indicado no mapa para encontrar o tesouro, ou para ver se realmente existe esse tesouro. Imagina só. Imagina se você encontra esse mapa e fala que tem um tesouro ali, encontrar um tesouro, mas aí você, lá na curiosidade, você pesquisa quem foi que escreveu aquela assinatura ali, os detalhes, quais são as localidades, mas você nunca resolveu ir. Eu acho que tem alguns filmes que tem caça-tesouro, né? Indiana Jones aí, para quem é mais antigo. Então, assim, é uma aventura, né? É uma busca, é uma saga. Mas muitos só olham o mapa e não vão até o tesouro, buscar o tesouro. E isso é exatamente o que muitos fazem com a Bíblia. Conhecem o texto, leem com frequência, mas não caminham até o tesouro. E agora vamos começar a nossa meditação. Nosso tesouro, vamos descobrir qual é o nosso tesouro aqui. A Bíblia é um mapa para o maior tesouro de todos. Nessa semana a gente teve a meditação na escola sabatina sobre a Bíblia, né, sobre a importância da leitura. Inclusive na classe jovem tem a tirinha, né, Edmilson? De um garotinho lá, um rapaz que cava e encontra um baú com um tesouro que ilumina ali quando ele pega a Bíblia. A Bíblia, ela é o segundo tesouro, porque o maior tesouro nós vamos descobrir que é uma pessoa, é Jesus, né, irmã? Então, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos fazer uma oração para falar com o nosso Pai e pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, Pai, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu manual de vida, pela Tua espada, pelo Teu mapa.
por tantos adjetivos que o Senhor nos permitiu darmos a Bíblia, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar. E que nesse momento o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o texto base desta noite está em Mateus, capítulo 13, verso 44. Eu coloquei no telão, mas se os irmãos quiserem, puderem acompanhar na Bíblia. Mateus, capítulo 13, o verso 44. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos ler juntos. Eu coloquei duas versões. Aliás, coloquei só uma versão aqui, versão NVI. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Veja bem, esse versículo, ele retrata aqui que o tesouro é o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, em que um homem, ele foi lá e encontrou. Imagina só que você vai lá no terreno baldio do lado da sua casa, na minha casa, do lado da minha casa tem um terreno lá. Eu não vou falar abandonado, né? Que tem gente que cuida lá, planta, mas o dono largou lá para o pessoal cuidar. E aí imagine que você resolve lá cortar caminho para passar por ali, e você, muito curioso, vai lá, vê um negocinho ali, cava e encontra um tesouro. Geralmente a gente vai lá, pega, né, e leva embora. Mas aqui na mensagem, Jesus usa essa parábola aqui, dizendo que ele não vai sair com o tesouro porque pode chamar atenção. Ele vai lá, põe de volta no lugar, vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque sabe que naquele terreno tem um grande tesouro que vai valer a pena por tudo aquilo que ele tinha. Então aqui, o tesouro, nessa mensagem aqui, essa parábola aqui, que Cristo conta, Cristo, né, Deus, o reino de Deus é o tesouro. A Bíblia é o mapa que nos conduz a Ele. E aí o próximo versículo, o mapa não é o destino. Vamos agora examinar no livro de João, do Evangelho de João, que está um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 5, verso 39. João capítulo 5, verso 39. Amém? Então aqui eu coloquei na versão árabe: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na versão NVI diz assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Aqui Jesus, ele aponta que a leitura da Bíblia, a leitura bíblica deve focar em reconhecê-lo como Salvador, não apenas estudá-la intelectualmente. A Bíblia, ela não é somente um livro histórico, ela é muito mais do que isso. Ela é um livro espiritual, ela é um manual de vida, mas ela também é um mapa, é um guia para que você possa ter comunhão com Cristo, ter intimidade com Ele diariamente. Pode passar para o próximo slide. Continuando aqui, que o mapa não é o destino, podemos ter como exemplo o erro dos fariseus. Quem eram os fariseus da época de Cristo?
Era um grupo religioso e político, né, que eles eram muito influentes no judaísmo, eram doutores da lei naquela época. E eles, qual foi o erro? Eles valorizavam o mapa, mas rejeitaram o tesouro. Imagina só, você idolatrar, adorar, encontrar um mapa, você fazer daquilo o seu tesouro, mas você não ir atrás do tesouro que aquele mapa indica. De que adianta o mapa? Não adianta. Então, como aplicação para as nossas vidas, a Bíblia sem relacionamento vira apenas religião. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer espiritualidade, não somente religião. Conhecimento sem encontro vira peso. A Bíblia ela não deve ser um fardo, né? Uma obrigação. Ela deve ser uma adoração, deve ser um estilo de vida, deve ser um privilégio, sentir-se privilegiado por ter esse mapa todos os dias. O mapa só faz sentido se te levar ao destino. Imagina só, você tem um mapa que está ali te mostrando para um destino. Eu não estou falando de um mapa de GPS, né? Porque hoje em dia, antigamente tinha os mapas, né? Os livros de mapas para você se locomover, mas eu estou falando de um mapa em específico, aquele mapa que tem uma rota para você encontrar algo precioso. É com alguém muito importante, um rei, que criou um mapa com todos os seus bens, com todos os seus tesouros ali, e ele deixou aquele documento guardado para que pessoas pudessem encontrar esse mapa e assim, sabendo que na próxima geração talvez ele não estaria ali, ele permite com que pessoas encontrem aquele tesouro. Bem assim é a Bíblia. Então ela é um mapa também, né? Além de tantos outros adjetivos que a gente pode saber da Bíblia, né? Que a palavra de Deus nos fala que a Bíblia ela é uma espada, né? Em Efésios vai falar que a Bíblia é espada, a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Então, além disso, ela também é um mapa que nos leva ao maior tesouro das nossas vidas. Amém. Próximo slide. Cristo é o tesouro. E é aí que a gente vai meditar em Colossenses, capítulo 2, verso 3. Colossenses capítulo 2, verso 3, amém? Amém. Diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versão árabe. Versão NVI diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nessa passagem, Paulo afirma que a plenitude do entendimento espiritual e da sabedoria divina é encontrada em Cristo. Né? Naquela época ali, quando ele diz isso, ele estava contradizendo os ensinamentos da época e filosofias, pois eles se baseavam muito nas leis, né? E esqueceram que o maior tesouro que eles podiam ter, o maior conhecimento que eles podiam ter era sobre Cristo, era encontrar com Cristo. Então, repetindo aqui o verso: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, imagina só, até Salomão vai pedir para Deus, quando Deus concede a ele um pedido, ele podia pedir muitas coisas, mas o que ele pediu? Sabedoria. Então, a sabedoria que vem de Deus é o maior tesouro que nós podemos ter. E nós só vamos conseguir através de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Amém. O tesouro, aí continuando sobre Cristo, o tesouro não é
Não é, né? Informação bíblica apenas, teologia profunda, conhecimento acumulado. O tesouro é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Amém. Ele é a palavra viva, Ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é o centro de tudo, Ele é o tesouro disponível a todos que o buscarem. A Bíblia é o mapa que aponta para o destino, o tesouro mais precioso de todos, que é Jesus. E como usar corretamente esse mapa? Então eu coloquei aqui 3 princípios. A Bíblia nos ensina muitas maneiras, mas eu trouxe aqui de uma forma resumida 3 princípios. O primeiro, não leia com pressa. Caminhe com intenção. Imagine quando você faz uma jornada, uma viagem de ônibus. Quem já viajou de ônibus aí para o Nordeste sabe que a caminhada é longa, né? E qual é a melhor maneira de você desfrutar a caminhada, a jornada? Sem pressa. Sem pressa. Aproveitar os detalhes, olhar a natureza, a estrada, os momentos, se você tiver acompanhado as pessoas. Então, o primeiro princípio aqui, não leia com pressa. Leia com intenção. Não leia só por ler. Entenda cada palavra. E para isso, eu coloquei o versículo aqui que está no livro de Josué, o primeiro capítulo, o verso 8. Vamos lá agora para o Antigo Testamento em Josué. Amém? Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. E a palavra-chave aqui está meditar. Por que Deus veio falar aqui com Josué? Antes de mais nada, medita nela dia e noite. Então, não se aparte da tua boca o livro desta lei, porém, medita nela dia e noite. Que você, que eu também, porque antes de mais nada, toda vez que eu venho trazer uma mensagem, primeiramente a mensagem de Deus fala no meu coração. E como essa semana a gente estudou bastante sobre isso, né? Quem teve a oportunidade de estudar a escola sabatina, ela falou muito sobre a Bíblia, frisou muito da importância da Bíblia, né? Que é a nossa maior ferramenta. Mas imagina só, no dia que ela não existir mais, que ela for proibida, na possibilidade disso acontecer. Eu não vou falar que isso vai acontecer talvez na nossa época, aqui no Brasil, mas muitos países, como a gente sabe, já não é mais permitido. E como que você vai pregar a palavra de Deus? Como que você vai seguir até o destino sem mapa? Então é onde a gente tem que aproveitar essa oportunidade de conhecer o mapa, né? Sem pressa, mas dia e noite, fazendo dela o nosso alimento espiritual. Então aqui, ler correndo não transforma. Mapa não é para ser folheado, é para ser seguido. Como eu falei, não adianta a gente ter um mapa, só olhar e folhear e não fazer dele uso. O uso é o quê? Usar ele para chegar ao destino. Quem só lê se informa, quem medita encontra. E o que a gente encontra? Encontra o Espírito Santo, encontra a sabedoria em Deus. O segundo ponto aqui, o segundo princípio de como usar corretamente esse mapa é: tenha um coração disposto para a jornada. Como eu falei, a gente não vai aproveitar a jornada, a viagem, porque a nossa vida é uma viagem, né? Como já dizia Daniel Lutz na música, minha vida é uma viagem.
vai aproveitar essa viagem se a gente não tiver o coração disposto a entregar o nosso coração ao Senhor. E para isso, vamos ler aqui no verso que está lá em Salmos, capítulo 119. Vamos abrir a Bíblia, Salmos 119, verso 18. Salmos 119, verso 18. Amém? O verso 18 ele é uma continuação aqui, do verso 17. E esse cântico aqui, ele vai dizer assim, para que eu veja as maravilhas da tua lei, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Deixa eu ver se eu falei certo. Amém. E aqui na versão Lara diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple. Amém. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, nessa passagem aqui, o salmista vai pedir para o Senhor desvendar os olhos, desvendar onde abrir. E a gente está falando aqui, dos olhos, mas não dos nossos olhos físicos, dos nossos olhos espirituais. Que nós possamos, primeiramente, pedir ao Senhor, orar ao Senhor, pedir entendimento, sensibilidade, para entender o propósito de Deus na leitura bíblica. Porque Deus não se revela ao curioso, Deus se revela ao coração disponível. Ao coração disponível para quê? Para entender. E como que a gente vai entender sem parar? Desconectar de tudo. E a gente sabe o quanto difícil é desconectar a nossa mente das coisas do mundo, dos problemas familiares, da tecnologia, das redes sociais. Toda hora vem uma alertinha aqui pra gente ir nos desfocando, a gente começa a ler a palavra, daqui a pouco vem um, vem outro, vem o celular, Então, o Senhor nos pede um coração disposto. E para isso nós temos que se desconectar de certas coisas, se desconectar e meditar na palavra de Deus. E para isso pedir ao Senhor, orar. Aqui para ter o coração disposto, orar ao Senhor, orar pedindo que Ele nos ajude. E terceiro, e muito mais importante aqui, eu coloquei como terceiro, mas eu poderia colocar ele como primeiro princípio. Depender do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. E o verso aqui está no Evangelho de João. João capítulo 14 e o verso 26. João 14. Amém? Verso 26. E diz assim: contudo, em algumas versões vai estar assim, o Consolador, em outras vai estar o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Olha só, Jesus já avisou os discípulos falando: eu vou para o meu Pai, porém o meu Pai vai enviar o Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, para ajudar vocês, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de mim. Então, sem o Espírito Santo, você vê apenas palavras na Bíblia. Com o Espírito Santo, você encontra Deus. Então,
a Bíblia só vai se tornar um livro espiritual se você ter os olhos espirituais. E para isso, o Espírito Santo que nos ajuda nesse momento. Só Ele que pode nos ajudar nesse momento. O Espírito Santo transforma o mapa em encontro. Encontro com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém? E, para finalizar, o perigo mais sutil, que é o perigo também que a gente viu dos fariseus. Eu coloquei aqui um exemplo de uma passagem bíblica que está lá em Lucas, de quando Jesus vai na casa de Maria e Marta. Eu coloquei ali no telão de forma abreviada a passagem, que está em Lucas, capítulo 10, o verso do 38 ao 42. Vamos dar uma meditadinha nessa mensagem. Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38, amém? Amém. E ela é intitulada como, aqui na minha Bíblia, a versão NVI, ela diz assim: na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ele deu ordem para Jesus, né? Fala para ela me ajudar. Já pensou? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual que é a boa parte aqui? Maria estava falando com Jesus, Marta não estava querendo fazer a comida. Boa parte é estar na presença de Jesus. Não que Marta estivesse errada, não é um erro você se ocupar com os serviços, da obra, mas a maior parte, a melhor parte, aliás, é estar na presença do Senhor, é tirar um tempo com Ele, só você e Ele, tete a tete, não. É buscar o Espírito Santo diariamente. E quão difícil é com as distrações, assim como Marta. Eu quis trazer esse exemplo. A gente pode pegar vários exemplos da Bíblia em relação a esses perigos sutis, mas Marta aqui, ela se revela como uma pessoa assim como é você, muito ocupada, muito atarefada, com tantas coisas, com tantas tarefas para fazer em casa, no trabalho, nos estudos. Porém, a melhor parte do seu dia, tenha certeza que vai ser quando você estiver com Jesus. Seja de manhã no seu devocional, seja na sua caminhada para o trabalho, quando você está em oração, e que o tempo todo, dia e noite, assim como a gente viu aqui na mensagem, dia e noite, medite na palavra dele. Dia e noite, use esse mapa para encontrar a Jesus todos os dias. Quando eu falo do destino, eu não falo somente da eternidade. Eu falo no destino diário de encontrar Jesus. Todos os dias a gente tem que fazer essa rota de buscar Deus. E aqui, estar perto das coisas de Deus, mas longe da sua presença, esse é um perigo sutil. Então, estar perto das coisas dele, fazendo a obra, lendo, mas o seu coração está longe da presença dele. Ler a palavra de Deus, mas não desfrutar do autor. Amar o mapa mais do que o tesouro, ou seja, amar a criação mais do que o Criador. Isso gera religiosidade,
orgulho espiritual, frieza espiritual. Às vezes a gente, não sei se todo mundo tem o hábito, mas essa Bíblia aqui eu trouxe ela para trazer essa mensagem. Tem outras, mas essa é uma das minhas mais antigas, que é um de estudo facilitado. E ela era cheia de anotações, cheia de papeizinhos, eu tirei. Todo ano eu tiro, né? Senão vai ficar um carnaval aqui. Então, o Espírito Santo, ele me incomodou, porque não é isso que ele espera. Ele não quer somente que a gente se orgulhe, nossa, olha quantas anotações eu fiz. Não, isso não adianta de nada se você não ser uma Bíblia viva para alguém. Ele espera que sejamos um mapa para alguém encontrar o destino que é Cristo. E para concluir, pode mudar para o próximo, por favor. A pergunta de hoje não é se você lê a Bíblia, porque eu tenho certeza que vocês leem a Bíblia. Como? Eu não sei, mas vocês leem, que eu tenho certeza aqui que, pelo menos para a escola sabatina, os irmãos devem ler. A pergunta principal é: você tem encontrado Jesus através da Bíblia todos os dias? Você pode conhecer versículos, capítulos da Bíblia e ainda não conhecer a Cristo, não ter intimidade com Ele e não permitir que Ele haja através de você. E aí eu coloquei aqui uma meta para esta semana. Coloquei como uma meta, mas isso tem que ser o nosso estilo de vida. E colocar mesmo como uma meta particular e pessoal de cada um. Primeiro não abra a Bíblia por obrigação, mas por privilégio. Segundo, abra com a expectativa de encontro. Imagine que você vai encontrar seu pai. Para quem tem pai aqui, ou uma figura que você admira muito, alguém que é o seu conselheiro, alguém que você fala, aquela pessoa ali, ela foi meu mentor, meu conselheiro durante a minha caminhada cristã ou durante a minha caminhada de vida. Às vezes não era cristã, mas imagine que você vai encontrar essa pessoa e a Bíblia ela te permite isso. Ela é um portal que te conecta a Deus. Então que você tenha essa expectativa de encontro. Terceiro, leia menos, mas mergulhe e medite mais. Não é a quantidade, é a qualidade. Não adianta ler a Bíblia todo ano inteira, mas no momento que você estiver com alguém precisando de uma mensagem, você não souber falar, você não tem a capacidade de falar. E eu sei que às vezes a timidez, a vergonha nos rouba isso, mas é pedir a ajuda do Espírito Santo para ter a sabedoria de falar de Deus para as pessoas. O quarto pergunte sempre quando você lê a Bíblia, tá? Então, faça a seguinte pergunta aqui: o que isso revela sobre Jesus? E como posso aplicá-la no meu dia a dia? Então, sempre que você meditar na palavra, medite não somente no contexto histórico que a Bíblia foi escrita, mas como que você pode transportar essa mensagem, esse ensinamento para os dias de hoje, aplicando aos dias de hoje, aplicando na sua família, na sua vida, no seu estilo de vida. E quinto, para concluir, saia decidido a viver Cristo em você. Ou seja, saia daqui decidido que o tesouro já está disponível dentro de você. Amém. E que todos os dias a Bíblia possa nos levar a esse encontro. Amém. Amém? Eu vou louvar uma mensagem e vamos encerrar com oração.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos ao Pai. Senhor Deus, Pai bendito, Pai bondoso, Senhor, te agradecemos pelo mapa que a Bíblia que o Senhor nos entregou. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra todos os dias. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos capacitar
Venha abrir os nossos olhos espirituais todos os dias, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Seja através da Tua palavra, seja através de um irmão, seja através de um louvor. Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares, guarde nossa casa, nossa família e nos permita uma semana de bênçãos, de proteção, debaixo da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.